Tarde a todos. Juliana já fez a apresentação. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar fazendo essa palestra aqui para vocês, né? E ela vai ser um tanto parecida em formato com a da Alessandra, para quem esteve aqui na palestra passada, que vai ser uma abordagem um pouco mais prática, né, na questão de utilizar os conceitos de design gráfico, né, para a elaboração de materiais didáticos. Não necessariamente somente para materiais didáticos, eu vou dar uma abordagem geral, né, sobre os conceitos de design, e vocês vão poder aplicá-los da forma que bem entenderem, para vocês pelo menos terem uma base para fazer um material bem elaborado, com as informações expostas da forma correta, quais informações vocês querem dar mais destaque, né, e formas corretas de utilizar figuras, elementos gráficos, posicionamentos, tipografia e vários outros elementos que compõem uma apresentação, um material didático, sendo esse uma página da web, um infográfico, ou até mesmo um material textual, né, como um livro. Enfim, o objetivo vai ser esse. Então, deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá, mas está lento. Primeiro, antes de mais nada, discutir um pouco o que é o design de fato, né? O conceito surgiu, né, no modernismo, pela escola da Bauhaus, principalmente, vindo da parte da arquitetura, e ele era muito associado à função, né? O design, a forma segue a função. Então, o tempo foi passando, né? As pessoas foram estudando esse conceito e viram que esse conceito moderno, né, da questão do modernismo do design, já não cabia mais, porque a gente está numa outra perspectiva de visão, porque existem diversos objetos, diversos elementos para resolver um mesmo problema de design. O que eu citei aqui de exemplo seria uma garrafa de café, que é um objeto comum que a gente tem no dia a dia. E quantos tipos de garrafas de café que vocês não já viram, têm, ou estão comprando novas porque oferecem alguma outra solução para aquela realidade que vocês têm, né? Se você chegar e tomar um café na casa da sua avó, provavelmente um filtrinho de pano, uma garrafa de porcelana, né? Uma jarra de porcelana, e hoje você tem garrafas térmicas, modernas, que não deixam respingar, enfim. Tem diversas soluções de design para o mesmo objeto. E a proposta dessa saída da visão moderna para essa outra visão do design é exatamente essa. Você ter um objeto e ele poder ter diversas funções e funcionar de diversas formas. A ideia dessa palestra, né, e dessa apresentação é que ela seja mais ou menos nessa via. Então, vocês podem ver que não vai ser uma apresentação muito comum, porque ela vai ser muito textual, né, em vez de tópicos, e exemplificada, porque, na verdade, isso é um PDF, que é como se fosse um manual e pode ser encaminhado para vocês depois, junto com o seu certificado, para vocês tomarem como referência. Então, é mais ou menos essa a ideia do design. Você pensar em várias soluções para um mesmo objeto. Nessa forma não modernista, né? Então, a gente tem a palavra do design hoje, e qual que é o real significado dela? Você tem designer de produto, designer gráfico, designer de joia, designer de sobrancelha, designer de tudo que existe. Porque design, de certa forma, está associado com quase tudo, né? Então, o que um designer faz, de fato? Ele pode fazer o layout de uma revista, um plano de engenharia, ele pode usar testes de múltipla escolha para melhorar a resposta do seu site, fazer interface de dispositivos móveis, coleta de dados, fazer planos arquitetônicos feios e até mesmo bonitos. Por quê? Porque ele não tem uma formação exata do que é o design, como, por exemplo, para que é um engenheiro. Está pulando um a mais aqui. Deixa eu usar esse aqui que é mais fácil.
Sim. Então, essa é a pergunta. Por que, por exemplo, as pessoas sabem o que é um engenheiro e não sabem o que é um designer? Porque você não tem essa definição do design, né? A engenharia como disciplina ela é bem definida. Você sabe o que um engenheiro faz e ele tem a certificação para isso, né? Você não tem uma certificação que um designer vai fazer aquilo, né? Tipo, você não tem o registro, a coisa palpável ali que aquilo vai ser bem feito, né? Ou, sei lá, ter regras para isso, enfim. Mas, nesse caso, ela não é necessária. Então, qualquer um aqui pode fazer design, né? Então, independente de formação. O que diferencia, então, a questão da engenharia para a questão do design? Eu peguei esses 5 conceitos de um texto, de um artigo, na verdade, de um sociólogo chamado Bruno Latour, né, que seria o Prometeu Cauteloso, alguns passos para a filosofia do design, quem quiser procurar. Então, ele diferencia esses 5 conceitos de design que colocam, né, a sua definição um pouco mais esclarecida, que seria na questão de que com design você elabora, você não constrói, você não tem aquela grandeza de construir alguma coisa. Você pode elaborar coisas, porque elas podem ser facilmente reelaboradas. Você não precisa construir, desconstruir ou destruir para levantar novamente. Então, você tem que pensar em uma solução que ela seja facilmente reelaborada. Atenção aos detalhes, né, de você ver milimetricamente o que cada elemento significa, né, e, por isso, trabalham-se com signos e significados, né, simbólicos, culturais, sociais e de diversas ordens. A questão de fazer o design é que sempre fazer um redesign desse design, porque nunca um objeto ele vai ser algo estático, ele sempre vai ser dinâmico. E isso que muitos sociólogos colocam, que estudiosos do design falam que existe a individuação do objeto técnico, né? Independente se ele é um objeto material ou imaterial, esse objeto está sempre evoluindo conforme as suas questões culturais, sociais ou de outras ordens. E, por fim, eu acho que o mais importante, desculpe, é o bom design contra o mau design, né? Assim, o que diferencia realmente, de fato, o que é o design é se ele é bom, bem feito, ou se ele é mal feito. Se você tem o conteúdo técnico ou a teoria para estar fazendo isso, ou se simplesmente você joga as informações ali e elas estão postas. Então, são essas 5 vantagens desse conceito de se utilizar o design. Agora, pegando pela questão dos materiais educacionais digitais, né, que são materiais voltados para a educação e que tem uma nova abordagem, né, de incluir essas pessoas que estão hoje mais inclusas, de fato, na mídia, né, mídia social, mídia virtual, digital, e dar uma nova abordagem para que a aprendizagem seja mais efetiva, né? E com o surgimento da educação à distância, esses materiais educacionais digitais ficaram cada vez mais necessários, né? Tanto presencialmente quanto à distância. Aqui tem alguns tipos de materiais educacionais digitais, que eles podem ser páginas da web, blogs, wikis, softwares, e os objetos de aprendizagem, que são as mídias, os jogos, animações, infográficos, vídeos, sites. Todos esses materiais fazem parte desse conteúdo e podem ser bem feitos com uma abordagem de design digital, né, de design gráfico, que vai não só cuidar dos aspectos técnicos, né, de organização da informação, nesse sentido, mas vai fazer de outros aspectos, como na estratégia de comunicação, de legibilidade, de usabilidade, de funcionalidade. E todos esses conceitos estão englobados dentro dessa perspectiva.
E, por fim, cabe ao professor, né, ou quem está desenvolvendo esse conteúdo, identificar qual o conceito mais desejado, né, mais apropriado, para poder estar desenvolvendo esse material e estar mostrando aos seus alunos ou representando de alguma forma. Então, o que é o design gráfico, né? Basicamente, ele é o processo de comunicar visualmente alguma informação. É representar graficamente alguma coisa, né? Por exemplo, você tem aqui um pincel. É uma representação gráfica do que eu quis que fosse a questão do design gráfico. Essa representação, ela vem por perspectivas culturais, sociais, e seu trabalho está inserido em diversas mídias diferentes, como livros, revistas. Desculpe, minha voz está falhando um pouquinho. Acho que é o ar, talvez. Fernando, você pega uma água para mim, por favor? Camisetas, sites, etc. Tudo isso comunica-se de alguma forma e precisa de uma abordagem de design, né, ou uma necessidade de ter um bom estudo de design para que essa aplicação seja bem feita e seja efetiva de fato, né? Aqui eu vou começar a apresentar alguns elementos, alguns conceitos que podem ser melhor utilizados para que vocês possam desenvolver esses materiais didáticos com um pouco mais de clareza e para que vocês consigam dispor a informação e passar a informação melhor para quem está recebendo. Dá licença, só um minuto. Obrigado. Então, um dos primeiros conceitos seria o alinhamento. O alinhamento ele é fundamental porque ele consegue organizar a informação de uma forma ordenada, que vocês consigam entender o que está acontecendo numa determinada peça gráfica e identificar os elementos. Eles vão estar bem alinhados. Então, se você pegar algum software, por exemplo, o próprio PowerPoint, ou um Photoshop, ou qualquer outro software de desenvolvimento gráfico, vocês vão se deparar com essas ferramentas, que são as ferramentas de alinhamento. E, utilizando desse recurso, você consegue alinhar bem esses objetos para que não fique aquelas informações bagunçadas e você não transpareça que aquela coisa foi feita, sabe? Vou fazer isso aqui, é uma apresentação só e vai, sabe? Você passa um pouco também de credibilidade para aquilo que você está fazendo, né? Então, como eu coloquei aqui, né, alguns leigos em design costumam jogar os elementos nos espaços em branco da composição sem levar em consideração a relação dos elementos entre si, né? Ele faz uma unificação estética. E uma das outras coisas que vocês podem usar também é o que a gente chama de grid ou réguas. Aqui eu fiz o desenho de todas as réguas que eu usei para fazer essa apresentação. Como eu falei, tudo que eu mostrar, eu vou usar essa própria apresentação como exemplo e vou fazer também um mau exemplo dela sendo usada, que é o que viria a seguir. Esse é um design bem desalinhado, né? Então você tem a informação toda bagunçada, né, de uma forma que funciona, mas visualmente não agrada. Não tanto quanto você poderia ter um design bem alinhado e mostrar uma identificação das coisas, né? Porque a partir do momento que você tem as coisas bem alinhadas e saber muito bem para onde você direcionar, você vai ter uma identificação do seu trabalho. E essa identificação vai mostrar o que você é, o que você faz, por que você faz, entre várias outras coisas. Então, aí é um mau exemplo de alinhamento. Por favor.
Ah, não, aqui não, na verdade, isso. Não, a questão dos parágrafos, né? Você tem um alinhamento de parágrafo, assim como no Word, né, e tal, você tem a questão do alinhamento do texto. Agora, esses elementos, eles alinham, por exemplo, duas caixas de texto diferentes, independente do parágrafo ou não. Então, você pode alinhá-las, por exemplo, ao meio, né, ao centro, pelo canto, ou pelo meio na horizontal ou na vertical, que fosse. Tá? Ah, sempre que vocês quiserem, podem interromper e fazer perguntas. É sempre bom. Outro conceito de design é a questão da hierarquia, né? Existem elementos que são mais importantes numa apresentação, num material didático ou em qualquer outro material do que outros, né? Você tem o título, que é muito maior do que o texto, né? Você tem um logo lá de identidade que ele tem que ser bem pequeno, porque não é o elemento mais importante. Você tem um texto, um subtexto aqui de referência. Então, a hierarquia, ela dá a noção do que é mais importante no seu material ou não. E você pode usar a hierarquia de várias formas, não só de tamanho ou com representações simbólicas, representações gráficas, imagens. Tudo isso pode definir a hierarquia do seu trabalho. Aqui é um exemplo claro de como que funciona essa questão hierárquica visualmente. Você nunca vai conseguir ler essa informação antes dessa, né? Pela forma com que ela está disposta. Então, se você tiver uma noção disso, e você está produzindo um material educacional, no caso, eu quero mostrar o porquê que, por exemplo, um animal ele é predador do outro. Você faz uma hierarquia por tamanho. Você bota lá um tigre no topo grandão e vai diminuindo o tamanho dos animais. Até porque eles muitas vezes vão ser menores. Mas, enfim, essa é uma representação interessante de ver como que funciona as informações mais importantes, de fato, do seu material. E aqui um mau exemplo de hierarquia. Alguém consegue me dizer, na visão de cada um, claro, ou de quem quiser, qual elemento que está mais exposto aqui? Não faz sentido nenhum, né? Depois do A, qual que viria, talvez? Eu vejo o logo também. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Você apresentar as informações dessa forma. Então, você ter uma noção da hierarquia das informações que você vai passar no material é muito importante, né? Porque você não vai querer dar ênfase no logo, muito menos no A, né? Enfim. Outro conceito importante seria o de contraste, né? O contraste, muitas vezes, ele é visto como essa coisa de contraste de cores, né, e tal, mas não é só nesse sentido que o contraste trabalha. Mas, como conceito geral, ele realmente expõe muito mais uma informação do que a própria hierarquia, às vezes. Se você coloca uma informação contrastada, ela vai aparecer muito mais. Então, deixa eu ver um exemplo bom deste aqui. Seria esse. Independente da cor, você sabe muito bem qual objeto ele está sendo exposto ali, porque ele é diferente, né? Então, você usar desses elementos para identificar melhor alguma coisa no seu trabalho, ele se torna um pouco mais divertido, mais animado, enfim. Ele acaba se diferenciando um pouco mais daquilo que é usual. O que eu acho que é muito importante hoje na questão da educação. Porque você vir com aquele material maçante de sempre, né, que muitas vezes é colocado,
ele não corresponde àquilo que o aluno muitas vezes quer, né? Então, pensar em novas formas de desenvolver isso é uma outra maneira de se pensar a educação, né? Assim, no sentido de objetos de aprendizagem, de materiais didáticos, entre outros, né? E principalmente quando você trabalha com educação à distância, porque você não tem a noção da resposta que o aluno vai ter, muitas vezes, porque é muito mais difícil a troca de informações, porque ela tem como se fosse uma pedra no meio do caminho, né, que seria o computador. Não é uma ligação direta, ele tem um interruptor, né, digamos assim. E a partir desse interruptor você não tem essa noção de como que a informação passa, né? Então você ter uma melhor forma de abordagem para que essa informação passe com menos interrupção possível seria a forma mais interessante. Outro bom uso de contraste são a questão das cores e a questão das imagens. A gente tem que tomar muito cuidado no uso de imagens, porque muitas vezes pode acontecer coisas desse tipo, né? Onde você não consegue ler uma informação por causa de mistura de cores, né? E mistura de informações. E também muito cuidado na hora de usar as cores de fato, né? Porque em certas ocasiões muitos elementos não funcionam. Assim. Exatamente. Exatamente. Questão de espaçamento eu vou falar depois, mas isso que o Fernando falou é totalmente pertinente. Muitas vezes não cabe preencher todo o espaço. Deixar espaços, deixar respiros é muito importante, né? Não tantos espaços. A questão é saber preencher bem um espaço, né? Se você tem uma sala e tem cadeiras ao meio, aqui, né, está bem preenchida, algumas ali. Agora, se a gente colocasse cadeiras para lá, cadeiras para cá, né, apresentação sendo na TV, o espaço não ia ficar muito bem disposto, né? Então, essa questão de mexer com o espaço é extremamente importante. Outro conceito seria a da repetição, né? Você repetir informações e elementos dá essa identidade para o seu material, de fato. O exemplo que eu coloquei aqui é que esse material ele é repetido em todos os seus padrões. Como vocês podem ver, tem o título aqui, um pequeno texto guia aqui, uma imagem simbólica representando o tema, né? E você tem aqui a repetição, né? O título, o texto, o logo e a página. Sempre no mesmo lugar, com o mesmo alinhamento, com o mesmo espaçamento, da mesma forma. Claro que isso não é uma regra, né? Afinal, regras foram feitas para ser quebradas. Mas, em certas ocasiões, elas são bem pertinentes, né? Como eu falei, a própria estrutura do layout ele é usado como exemplo, né? E você tem vários elementos durante todo o processo que você pode estar usando, né? Que são as cores, os tópicos, as linhas, enfim. E esse é um belo mau exemplo de repetição, né? Quando você constrói um layout X e de repente você quer mudar do nada, a coisa não funciona muito bem, né? Saiu totalmente, né? Contrastou totalmente com aquilo que você vinha fazendo, usando elementos que não tem nada a ver, que você não utilizou de alguma forma. Então, às vezes, manter essa padronização no seu material é extremamente importante. Outro conceito também de design que a gente usa
é a questão do equilíbrio. As informações estarem bem equilibradas. Vocês podem ver que aqui eu tenho o título, uso cerca de 30% da tela e outros 60% elemento textual, né? Bem dividido, bem equilibrado. O equilíbrio ele pode ser simétrico ou assimétrico também, independente da forma com que você usa, né? Nesse caso, é um layout bem simétrico, mas ele pode ser totalmente curvo, né? Vai da criatividade que vocês têm. E, na verdade, criatividade é um mito, né? Assim, porque, na verdade, você não cria nada, você só transforma coisas. Então, a melhor coisa que tem para vocês fazerem novos materiais é buscando referências em outras fontes, né? Entrar num Pinterest, ou no próprio Imagens do Google, ou FreePic, ou diversos outros sites que tenham referências visuais que você pode estar buscando novas formas para desenvolver os seus materiais, né? Então, você tem aqui essa questão do equilíbrio, né, das informações, o que é mais relevante, e aqui um belo de um desequilíbrio, né, onde nada funciona. Então, pensar nessas questões também fazem uma diferença. Às vezes, eu dou uma exagerada, às vezes, né, porque é legal você ver com exagero as coisas. Então, mas isso é extremamente comum, sabe? Na verdade, elas não vêm exageradas dessa forma, mas assim, elas estão ali, sabe? E visualmente, às vezes, passa despercebido, mas para a pessoa que montou. Mas para quem está vendo, ela está vendo de outra forma, né? Então, se você pensar nas melhores maneiras que a pessoa que está vendo, né, conseguir absorver isso melhor, que seria a melhor solução possível, né? Agora eu vou entrar num outro tópico, que são os elementos. Nós vimos os conceitos agora, e eu vou falar de alguns elementos, que são vários e vários, né? Mas criar um design, de fato, bonito, entender esses elementos, né? Entender como que funciona, o porquê que eles estão ali, né? Quais são as associações culturais, sociais, entre outras associações que esses elementos passam. Então, tudo isso, todos esses elementos podem ser usados de forma que deixe, né, a sua apresentação, seu material didático ou qualquer outra coisa que você for fazer mais tranquila, né, e de uma forma com que você possa passar melhor a ideia do que você quer fazer. Um desses elementos é a cor, né? Você tem, né, uma gama de cores para escolher, e saber qual cor que combina mais com aquilo que você está desenvolvendo é essencial, né, de certa forma. Você não vai falar de natureza, né, falar de biologia, muitas vezes, usando um vermelho, né, coisa do tipo. Dependendo, né, de alguns contextos, pode até caber, mas quando todo mundo pensa em natureza, vai pensar em verde, né? É óbvio, é uma associação que se faz. Mas existem vários erros comuns de associações de cores, né? Então, a cor é extremamente significativa nesse processo de desenvolvimento. Só para explicar, uma coisa interessante na hora de desenvolver um material é escolher uma paleta de cores, né? Você escolher, por exemplo, umas 4, 5 ou 6 cores que agradam e que sejam pertinentes com aquilo que vocês vão fazer, e separar elas em algum canto. Sempre que você for fazer alguma coisinha, você vai lá naquela paletinha e pinta, né, o elemento que você está utilizando, né? Como, por exemplo, eu tenho essa paleta aqui, eu tenho aquele laranja, né, aquele tom de laranja específico. Eu uso ele para todos os elementos que eu estou usando aqui. No caso, aquele tom de vermelho. Eu uso para todos os elementos vermelhos que eu estou colocando no material. Então, você definir uma paleta de cores, fica bem mais fácil de você manusear, né, lidar com isso. E a paleta de cores pode ser construída a partir de uma teoria de harmonia de cores, né? Aqui eu coloquei algumas mais básicas, que são as cores análogas, né, que são as cores vizinhas umas das outras,
as cores complementares, né, que são totalmente opostas, mas se complementam entre o quente e o frio, né, muitas vezes. Você pode ter uma harmonia monocromática, que são vários tons de uma cor só, né, ou até uma triádica, né, que seria a divisão da tríade desse círculo de cores. Então, essas são as harmonias mais conhecidas. Não necessariamente você precisa segui-las, mas, nesse caso, alguém conseguiria me responder mais ou menos, a partir desse material, qual que seria a usada? Ah, é? Vamos lá, quem acertar, leva um livro. Espera aí, alguém levanta a mão e responde. Não, não, não. Quem que falou análoga? Isso aí. Nesse caso, foi análoga, porque eu usei de cores o vermelho e o laranja, né? Então, eu peguei 3 cores vizinhas aqui, no caso 2, né? E usei. E assim, tirando o preto e o branco, né? Então, legal. E eu vou falar um pouco das cores que eu usei aqui, só para vocês terem uma noção de como é importante as associações que a gente faz com as cores. A cor vermelha, ela significa muitas vezes paixão, amor, né? Essa coisa mais sensual, muitas vezes. Muitas vezes dá uma importância, né? Você vê essa cor vermelha muitas vezes na realeza e tal. Mas ela tem uma conotação também muito importante, que seria de atenção, né? De não aperte o botão vermelho, ou pare, né? Ou tem alguma coisa errada. Por isso eu usei os tons vermelhos para identificar todos os layouts que estão errados nessa apresentação, né? Outra cor usada foi o laranja, e o laranja ele foi associado por muito tempo com uma cor do design, porque é a cor que se assimila, que se traz novas ideias. Então, por isso foi usado o laranja também nesse material. E aqui é um mau uso de uma cor, né? Você misturar cores que não tem nada a ver com o seu material, né? E que muitas vezes elas não combinam em si, né? Então, fazer o mau uso das cores dá um certo desgosto mesmo de você ver o material. Agora falando do espaçamento, que é um outro elemento muito importante, né? As pessoas têm mania muitas vezes de querer preencher todo o espaço possível, né? E isso não é necessário. Você tem que deixar certos respiros para poder respirar de fato, absorver bem as informações. Então, por isso que, por exemplo, você vai escrever uma dissertação, um artigo, tem que ter um espaçamento de 1,5 pela BNT. Você poder ler direitinho o texto. Se ficar muito juntinho, você não consegue ler um belo texto, um livro ou um artigo. Então, por isso o espaçamento das informações é muito importante. Aqui é um exemplo, novamente, brutal de como o espaçamento não funciona muito bem, né? Então, muitas vezes, a informação ela pode estar espaçada, né, como no texto, mas ela não precisa estar muito junta, né? Sem tanto espaço. Distribuir essas informações ajuda você a absorver melhor. Outros elementos muito legais de se usar são as linhas. Elas podem ser de várias formas, né? Pontilhadas, curvas, linhas curvas, ótimo, né? Rabiscadas. Tudo vai depender da forma que você está desenvolvendo, do que você está desenvolvendo, qual que é a mensagem que você quer passar e para que você vai usar essas linhas de fato, né? Elas podem estar dividindo alguma coisa,
ou apontando outra, ou unindo alguma coisa, né? Então, nesse caso, foi usado principalmente para fazer divisões. Gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, porque esse material vai para vocês depois, né? Então, só para esclarecer. As formas de figuras são os elementos, né, que você tem diversas formas para estar usando, e cabe a vocês verem, né, decidirem a partir do conteúdo que vocês estão desenvolvendo, quais formas melhor encaixam e por que elas estão lá, né? Por exemplo, você não vai pegar um triângulo e escrever uma placa de palha, né? Porque culturalmente isso não tem nada a ver, né? Você vai associar muito mais ali num hexagrama, né? Que seria a placa de palha. Mas, enfim, para você desenvolver algum material, né, bem arquitetado, você pode usar de diferentes formas para estar aplicando o seu material. Outra coisa que é muito bem usada são as figuras, né? E as figuras podem ilustrar diversas informações, porém, a gente deve ter muito cuidado para usar essas figuras no material didático. Porque muitas vezes elas não têm uma boa qualidade, muitas vezes vocês podem pegar figuras e não ter autorização para usá-las, né? Enfim, tem várias coisas que envolvem que podem ser um problema no desenvolvimento de materiais. Então, tomar esses cuidados é muito importante. Aqui está um mau uso de uma figura, né? O que acontece muitas vezes também, que a figura está em muito má qualidade, né? E as pessoas muitas vezes não se importam, mas faz toda a diferença, né? De você passar uma informação clara e limpa do que uma informação simplesmente jogada. A tipografia, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem no desenvolvimento de materiais, porque todos esses materiais, todos não, mas por grande maioria, eles contêm textos, né? E esses textos, eles dão identidade no seu material também, né? Então, você não vai fazer um texto sobre, falando de história medieval, com uma fonte moderna, muitas vezes. Até pode. Mas se você usar fontes escritas da época, remetem muito mais àquilo que vocês querem passar, né, de fato. Então, vocês entenderem o material que vocês estão desenvolvendo e usarem os elementos certos, eles vão ser muito mais valiosos, no sentido de aprendizagem. A pessoa vai ficar um pouco mais empolgada de querer entender, né, o que está ali, pelo fato do cuidado que você teve com os diferentes elementos que você teve usando para desenvolver. Então, a tipografia, para mim, é um dos elementos mais importantes. Isso é muito comum e é uma coisa que não deve ser usada jamais. Assim, em raros casos também, que é você usar diversos tipos no mesmo material. Né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fontes diferentes. Isso não cria identidade nenhuma, sabe? Fica uma coisa muito aleatória, né? E acontece demais, né? As pessoas não se preocupam, por grande maioria das vezes. Então você simplesmente faz ali e acha que está ok. Mas não, a coisa fica mais ou menos assim. E você definir todos esses passos, né, que eu passei até agora, de questões tipográficas, de cores, de elementos gráficos, de espaçamento, tudo. Se você definir tudo isso numa primeira tela do seu material, você não vai precisar mais se preocupar, né, porque você vai seguir padrões. Então, a partir do momento que você tem noção do que você quer desenvolver, estabelece padrões para isso, você consegue dar continuidade e não precisa mais mudar, né? Você consegue seguir esse padrão, desenvolver o seu padrão e até utilizá-lo em novos materiais, se for pertinente, né? Que é o que muita gente faz por aqui. Depois vou mostrar alguns exemplos.
Então, por fim, para que é um design educativo, né? Então, em termos de educação, o design visual ele deve refletir os objetivos pedagógicos, né? As necessidades do aluno. Deve também considerar o perfil da instituição e a expectativa dos solicitantes do material, né? E ainda explicitar as definições de cada fase do material, né? Então, se você tem a oportunidade de fazer e pensar um bom material, ele vai fazer muito mais, vai dar muito mais propósito para essa questão educativa que você quer passar, né? Na minha visão, não é nem um pouco interessante você fazer um material simplesmente por fazer, né? Ainda mais, eu acho que para quem trabalha com educação. Se você quer passar alguma coisa, né, alguma informação bem passada, eu acho que todo cuidado é pouco, de fato. Então, pensar nesses cuidados, né, que a gente tem com a educação, com tudo que a gente pode fazer, né, ou pode desenvolver, seria, vamos dizer assim, o ideal, né, para todo mundo. Mas a gente vai seguindo e vai melhorando, né, todo mundo aprendendo, e a gente vai melhorando aos poucos, conforme a gente vai aprendendo. Então, por fim, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que a gente tem desenvolvido aqui, tá? E que viraram materiais didáticos. Deixa eu ver. Tá. Em primeiro lugar, esse é um material, ele está meio cortado, mas tudo bem. Essa é uma folha que a gente usa para qualquer artigo, né, qualquer texto que vai entrar no curso de tecnologias emergentes. Foi desenvolvido um padrão, tem um padrão ABNT e um padrão TUNEAD mesmo dentro dessa folha, e todo o material que se desenvolve para esse curso segue essa folha de gosto, né? Porque a pessoa sabe que é um material de curso, tem um padrão visual legal, e a coisa fica um pouco mais identificável, né? O curso fica um pouco mais sólido, nesse sentido. Uma pergunta. Pois não. Aqueles desenhos que você faz é uma criatividade do designer, né? Sim. Você que vai elaborar uma criação diferente, por exemplo, um logo lá da tecnologias emergentes, que foi no caso lá. Exatamente. Você foi um ponto interessante, que no caso aqui, eu criei esse logo para esse curso, né, que é o logo de tecnologias emergentes, que vai ser ministrado pela Cláudia. E a partir desse logo, né, eu peguei esses elementos que são essas bolinhas conectadas, né, e energia, simbolizando um pouco essa questão tecnológica, e usei elas como esse elemento aqui para fazer a linha, né? Então, assim, eu tentei pegar essa identidade visual e colocar ali de uma forma com que as coisas tivessem relação, né? E aí, conversa com o logo do Binad. E conversa com o logo do Binad também, porque eles estão conectados. Exatamente. Que era a base da... Não entendi, desculpa. Forma da tecnologia emergente, exatamente, também forma o T e o E. Então foi exatamente essa ideia. Exatamente. Então, você conectar essas informações dá uma vida para o seu material, sabe? Então, assim, é claro que é muito teste-erro, faz, refaz. Não é tão simples, né? Mas, assim, dá para fazer. E, assim, você não vai criar isso do nada. Eu tive muitas referências. Eu entrava no banco de imagens do Google, procurava logo sobre tecnologia, X, logo sobre não sei o quê. Aí você vai conectando os pontos e consegue produzir uma coisa dessa. É claro que, assim, não precisa ser nada, né, de uma forma rebuscada. O importante é passar
vem a mensagem, né, que você quer produzir. E sempre, no caso de diferentes instituições, marcar bem as instituições que vocês estão participando, né, porque você está valorizando a sua própria instituição. Não. Por exemplo, na hora que você por exemplo, um sistema web, o próprio Google, para você fazer, coloca a premissa dessas duas coisas. Sim. Exatamente. No próprio Moodle, né, ele tem aquela interface cinza, né, então a gente tem alguns cuidados, né, até por conta disso, né. Esse é um cuidado muito importante, que dependendo da plataforma que você usa o material, você tem que tomar cuidado com as cores, com a forma que é disposto, né. Tem um outro material que foi desenvolvido, que foi pensando justamente na inclusão dele no Moodle. Por exemplo, sempre partindo da premissa da outra, das cores, por exemplo. Sim. Igual no sistema web que a gente faz, assim, a gente faz muito partindo da outra. Por exemplo, quando laranja, verde e azul. Certo. Pega elas como base. Inclusive, eu escolhi um amigo que é design, Rafael, passou no site e tem essas ferramentas aí. A gente pega as cores de base. E aí você vai trabalhando, botões. Então, a partir daquela paleta, né? Uma paleta de cores. Ele aí, você usa muito cinza, branco, e as cores da logo. Para fazer esse ornamento, né? Então, justamente. É uma espécie de paleta de cores, né? Você selecionar as cores que estão ali, né? Que já estão dispostas assim, pela plataforma, e usar no seu trabalho. Partindo da logo. Partindo da logo. Aí você cria a sua paleta, né? E você pode estar desenvolvendo. Exatamente. Aí pensando no Moodle, por exemplo, a gente fez esse infográfico. Eu não posso deixar ele em tela cheia porque ele é enorme. Né? Então, na verdade, ele é um caminho que você vai traçando. Eu vou falar daqui porque eu tenho que pensar. Então, ele tem vários passos, né? Um PDF, e você tem aqui orientações importantes para o montamento do curso. Né? Então, você tem aqui o ambiente virtual, como usar, as aulas, etc. Só que foi pensado o seguinte, disponibilizar um material desse na web é muito fácil, porém você não sabe se vai ter o retorno, a pessoa vai ler isso de fato, né? Vai aprender. Então, pensando nisso, a gente dificultou um pouco, ou facilitou um pouco para o aluno. Que a gente fez uma animação, né? Quase um jogo, pensando nesse mesmo material. Então você pode ir aos poucos vendo cada tópico desse. Uma pista, né? Exatamente. E isso força muito mais quem está do lado de trás da tela a ler. Ele não vai passar corrida aquele PDF. Ele vai ler informação por informação. Porque enquanto ele não passar todas as casinhas, ele não vai passar para a próxima fase. Então, esse tipo de interatividade que é muito importante dentro do contexto de AD, né, no contexto de web. E assim, se você tem um material bem produzido, né, como foi feito no PDF anterior, porque a princípio era aquele PDF, né, mas se ele está bem organizado, com as imagens legais e com um contexto bom, você pode facilmente ter o conhecimento de fazer uma animação ou passar para alguém para que faça esse tipo de animação ou que dê alguma outra solução para o seu material, né, para o seu objeto de aprendizagem. Então, por isso, o material tem que estar muito bem alinhado. Né? E se ele tiver, você pode ter infinitas soluções de design para ele. Um outro material que a gente fez foi esse infográfico, que não é muito bem educacional, no sentido de aprendizagem, mas esses são alguns números que a gente tem, né, é uma informação gráfica, que a gente chama de infográfico. Esses infográficos não são difíceis de fazer,
ele simplesmente aqui tem representações gráficas, né? Muitas vezes numéricas mesmo, e textuais, né? Isso, informação gráfica, infográfica. E eles estão simplesmente alinhados e com imagens bem simples, né? Dando destaque nas informações mais importantes, né? Nessa questão de hierarquia dos números, né? Que são os resultados finais, dando menor destaque em outras informações mais relevantes e menor destaque em informações não tão relevantes. Você tem elementos divisórios que separam uma coisa da outra e tem a representação geral, né? E com um material desse bem alinhado, novamente você pode usar outras soluções para mostrar ele. Que ótimo. Não está ouvindo. Nesse caso, você está aqui? O controle do TV? Até melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Todos aqui assistiram a apresentação inicial do... Não todos, né? Também não se importa em ver de novo, né? Sabe se eu vou retirar? Perdi problema. Não controle. Então eu vou rodar de novo só para vocês verem como que ele foi colocado. E a constante aprimoramento da estrutura e metodologia de seus cursos. O IAD oferece cursos de graduação, São esses mesmos recursos que foram animados. Em 2017, foram 1.173 novos alunos matriculados. Em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, o IAD está presente em mais de 20 polos pelos estados de Minas Gerais. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu queria passar. Que se você tem uma informação bem disposta, ela pode virar diversos materiais diferentes. Né? Nesse caso, Enquanto com uma equipe de profissionais qualificados, uma excelente equipe multidisciplinar, formada por professores, designers instrucionais, tutores e suporte técnico. Viagem o futuro, perto de você. gente, é isso então. Está aberto para perguntas e vocês fiquem à vontade. Eu agradeço, antes de tudo, a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? Esse material a gente vai finalizar ele e, se der tempo, a gente vai mandar junto com o certificado de vocês. A gente tem seus e-mails. Se não der tempo, eu mando depois. A gente tem seus e-mails, então não tem problema. Mas, obrigado. Queria agradecer ao